A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria podermos estar aqui para ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra. Há poder na palavra. Acredite nisso. Acredite no poder transformador da palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Há poder espiritual quando você ouve a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. E à medida que nós ouvimos a palavra, nós somos transformados pelo Senhor. E eu creio que não vai ser diferente hoje. Deus tem algo para fazer na sua vida por meio da sua palavra. E por isso eu gostaria de orar para que o Espírito Santo possa ministrar vida ao seu coração em nome do Senhor Jesus. Não é por acaso que você está aqui hoje. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra que vai marcar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Pai, que a tua mão, a tua graça esteja sobre as nossas vidas. Possamos ouvir a tua voz, a voz do teu Espírito, por meio da tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar a respeito de Elias e os 450 profetas de Baal. Uma história impressionante da palavra de Deus. Como Deus fez ali, naquele momento, mostrando a sua glória, mostrando a sua grandeza. E esse Deus que fez ali, vai fazer também nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Gostaria que você, então, acompanhasse a leitura. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo, ou seja, terceiro ano de fome. Deus havia enviado fome ali, seca, para Israel, porque eles tinham se prostituído com outros deuses. E então o profeta Elias já tinha declarado, não é, que não ia chover, né? Vai, apresente a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E aqui então Deus vai falando, olha, agora vai lá, que eu vou trazer chuva à terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria, né? Nós sabemos que o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte, o reino do sul, o reino de Israel, com 10 tribos, a capital Samaria. E aqui Acabe era esse rei que casou com Jezabel e que adorava a outros deuses, a Baal. E então Deus traz esse julgamento sobre a nação de Israel, essa seca para Israel. E então agora Elias novamente é chamado para que agora declarasse ou dissesse que a chuva viria, né? Versículo 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Balaíns. Agora, pois, manda ajuntar-me todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então, aqui Elias se posiciona diante do rei, o rei que queria matá-lo, inclusive. Ele já tinha procurado outras nações pelo profeta Elias, porque Elias foi que disse que não ia chover, e já havia 3 anos e meio que não havia chuva ali em Israel. Havia uma pobreza, uma fome, uma miséria muito grande. E então o rei estava à procura, à caça de Elias, porque queria matá-lo. Como matou outros profetas, como a sua esposa Jezabel matou outros profetas do Senhor naquele tempo. Mas Elias foi guardado, lembra? Ele foi protegido pelo Senhor de uma forma extraordinária, tanto ali quando os corvos trouxeram ali alimento para ele, pão e carne, como também naquela casa da viúva de Sarepta, onde Deus também o guardou de uma forma extraordinária, que não faltou farinha e nem azeite. Esse é o Deus que é abundante em nos sustentar, em prover, em trazer a provisão, como nós falamos ontem. Se você não ouviu essa mensagem, ouça a mensagem do suprimento de Deus. Deus é um Deus de suprimento. Deus é um Deus que faz milagres, trazendo suprimento na vida daqueles
daqueles que o colocam em primeiro lugar, aqueles que o amam, aqueles que têm um coração para o Senhor e creem que Ele faz milagres em nome do Senhor Jesus. Então, aconteceu essa história impressionante em que Elias, então, se reúne ali no Monte Carmelo, ali com 450 profetas de Baal. E olha o que a Bíblia diz, versículo 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis? Né? Cocheareis é ficar de um lado para o outro, né? Oscilando de um lado para o outro. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Ou seja, só tem eu contra 450. Deem-nos 2 novilhos. Olha só, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocai o vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é Deus, Deus verdadeiro. E o todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Agora vamos ver quem é Deus. Essa é a prova. Aonde o fogo descer é sinal de que é Deus. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E manquejando, se movimentaram ao redor do altar que tinham feito. Ou seja, ficavam andando para um lado e para o outro. A mesma palavra que nós falamos ali atrás, cocheando, ou seja, mancando, para um lado e para o outro. Talvez estavam ali fazendo todo aquele ritual, dançando ali ao redor, esperando que Baal mandasse o fogo. Mas nada aconteceu. Ao meio-dia, Elias zombava dele. Olha só. Dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, Deus com letra minúscula. Pode ser que esteja meditando ou atendendo às necessidades. Vocês entenderam aqui, né? Atendendo às necessidades, ou seja, está no banheiro. Ou de viagem. Ou está dormindo e despertará. Olha só, Elias começou a zombar dos profetas, dos falsos profetas, claro, dos profetas de Baal. E eles clamavam em altas vozes e retalhavam-se com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Uau! Veja, nada aconteceu. Eles clamaram ao Deus deles, mas o Deus dele não ouviu. Porque só há um Deus que pode nos ouvir. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, é Ele que pode nos ouvir. E eu vou te dizer, esse sacrifício oferecido a Baal não foi consumido pelo fogo. Não foi capaz de poupar, de guardar a vida desses profetas de Baal. Somente um sacrifício foi capaz. E nós vamos ler sobre esse sacrifício. Aqui, qual foi o sacrifício que foi aceito e que é a prova do Deus que nos alcançou e que nos salvou hoje. E aí nós temos a continuidade dessa história. No versículo 30, do capítulo 18 de 1 Reis, diz assim: então Elias disse ao todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor. Restaurou.
Altar nos fala de consagração, de entrega. Então, onde há entrega, onde há restauração, onde há uma decisão de voltar, com certeza Deus se manifesta ali. Deus se manifestou onde houve uma decisão de restaurar o altar, a consagração. Eu não estou falando de algo físico, eu estou falando de algo do coração. Todas as vezes que você decide voltar-se para o Senhor, Deus se manifesta ali. Deus se manifesta. Onde há o quê? Onde há restauração, onde há um desejo simples, honesto. Agora mesmo nós estávamos orando, né? Por isso comecei um pouco mais tarde aqui a live. Estávamos orando com os homens. Toda sexta-feira nós oramos aqui das 6 às 7 da manhã. E um deles falou, olha, eu tô aqui. E era pela primeira vez que ele estava. E eu estou aqui. Houve muitas resistências para eu não vir, mas eu vim. Porque eu quero mais. Eu quero ver algo que Deus tem para fazer na minha vida. Sabe, essa disposição de vir, de orar, de se restaurar e de voltar-se para o Senhor, a manifestação divina, a manifestação espiritual, ao agir de Deus. Então Elias fez isso, houve essa restauração, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu novilhos em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, faz a segunda vez, e o fizeram. Disse mais, faz a terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Veja, onde havia escassez de água, ele pediu a água, justamente aquilo que estava em falta. Mas porque havia algo que estava por vir ainda. E ele sabia o que estava para acontecer. E ainda tornou o milagre ainda mais glorioso, porque encheu aquilo ali de água. Encheu de água todo aquele sacrifício, daquele animal que estava ali, a lenha. Então veja, se tornou mais difícil ainda o fogo consumir aquele novilho. E versículo 36 diz, no devido tempo, para apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel. Nem falou Jacó, falou Israel. Para fazer. Olha só. Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. E que eu sou teu servo. E que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Ou seja, ele não estava andando sozinho. Ele não estava tomando decisões por ele mesmo. Ele estava sendo guiado pelo Senhor em tudo aquilo que ele estava fazendo. Responde-me, Senhor. Responde-me. Para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. Uau, que extraordinário. Milagres extraordinários. Poderosos. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus. Quando Deus faz milagres, quando Deus faz sinais, o nome do Senhor é glorificado. Quando você, de fato, experimenta o milagre, Deus se move de uma forma tão grande que as pessoas percebem que Deus moveu, que Deus fez. Por isso, esse é o meu desejo para você, essa é a minha fé que eu tenho com você que está me ouvindo aqui nesses dias, para que você receba muitos milagres, muitas coisas, você veja muitas coisas por meio daquilo que Deus está fazendo na sua vida, para que o nome dele seja glorificado. E o Senhor é Deus. E eles repetiram, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles,
e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Então vejam, aqui nós vemos essa história surpreendente, em que Deus ouviu Elias, Deus ouviu o profeta, e fogo desceu. Fogo desceu. É o sacrifício. O novilho é o sacrifício de Cristo. Cristo foi sacrificado por nós. O fogo da ira de Deus caiu sobre Jesus. Tanto é que lá na cruz ele disse: eu tenho sede. Porque naquele momento ele estava levando o nosso pecado. A ira de Deus recaía sobre ele. Mas ele estava ali sendo como um novilho, sendo consumido, para que nós pudéssemos ser salvos. Para que nós pudéssemos ter uma experiência com ele, essa experiência que nós temos hoje. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para que nós pudéssemos receber vida e vida abundante em nome do Senhor Jesus. E aí o texto continua dizendo, e eu queria concluir falando desse assunto aqui, é que lembra, no início do capítulo, Deus havia mandado Elias até o profeta Acabe para dizer que Deus, de fato, tinha uma chuva, que Deus ia trazer a chuva, não é verdade? Olha o que a Bíblia diz, vou ler novamente, versículo 1, de 1 Reis 18. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor Elias, no terceiro ano, dizendo: vai apresentar-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Presta atenção no que eu vou te dizer. Primeiro, Deus diz. A primeira coisa que Deus faz é falar. Você está aqui, você precisa ouvir o que Deus tem ao seu respeito. Então, primeiramente, Elias ouviu Deus dizendo: eu vou trazer chuva de volta. O versículo 41, olha o que diz. Então disse Elias a Acabe, agora Elias disse: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Isso ele estava crendo. Presta atenção. Primeiro, Deus disse para Elias. Depois Elias diz para Acabe. Ou seja, ele ouviu, agora ele disse. Por isso nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor, porque Deus fala conosco. Uma das coisas que nós fazemos aqui na nossa oração com os homens é colocar uma cadeira no meio e nós oramos por eles. E depois eu pergunto, tem alguém que tem uma palavra de Deus para esse irmão depois que nós oramos? E aí, cada um que tem uma impressão, algo no coração, então ele fala, ele libera uma palavra. Por quê? Porque é assim que nós fazemos. Se nós ouvimos, nós precisamos falar, nós precisamos liberar. E, sabe, Elias liberou essa palavra. Eu já ouço o ruído, e claro, profeticamente, não havia nuvens, não havia nada ainda, não havia ruído, naturalmente, não é? Então, foi algo, uma palavra de fé. E é assim que nós fazemos, nós andamos pela fé. Amém, irmãos? Você anda pela fé? Nós andamos pela fé. E aí, é interessante, o versículo 42, subiu Acabe a comer e a beber. Por quê? Porque ele acreditou na palavra. O profeta falou para eu comer e beber, porque vai chover, eu vou fazer isso. Ele creu. Elias, porém, subiu ao monte do cimo do Carmelo e, encurvando-se à terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então ele disse: Elias, volta, e assim por 7 vezes. Presta atenção. Primeiro, Deus falou. E aqui é um ponto espiritual muito importante. Você que está aqui, você vai entender isso. Primeiro, ele ouviu Deus falando. Depois, ele falou, ele declarou, em nome do Senhor Jesus. E depois, agora, ele vai orar. Peraí, Deus não falou que ia chover? Ele liberou a palavra, né? Elias liberou a palavra para Acabe, mas depois Elias foi orar. Então, qual a relação entre o que Deus falou e a oração? Eu vou te dizer, se Deus falou, é porque Ele quer que você ore. Que você diga no mundo espiritual o que Deus, de fato, quer fazer. O orar é o concordar com Deus.
Quando Deus dá uma impressão no seu coração, não é para você simplesmente se alegrar tem uma palavra. Não, agora vai orar. Agora vai declarar no mundo espiritual que isso vai acontecer. Vai liberar sementes no mundo espiritual daquilo que Deus quer mover, que Deus quer fazer. Pega essa palavra que você recebeu e coloca diante do Senhor. Senhor, o Senhor disse. E eu estou aqui para dizer, Senhor, eu concordo com o Senhor. Eu creio, eu acredito, porque a fé é trazer as coisas que não existem para a existência. É trazer as coisas espirituais dos céus para que se manifestem na terra. Então, quando Deus te dá uma palavra por alguém, ou mesmo Ele coloca uma impressão no seu coração, é para que você profetize. É para que você, de fato, possa ser uma expressão de Cristo, um canal de Cristo, um instrumento nas mãos do Senhor, para que aquilo se torne real. Porque Cristo em nós é a esperança da glória de Deus, da manifestação de Deus, não é verdade? Então, quando Deus te dá uma palavra, é para que você ore. É para que você declare no mundo espiritual. E é interessante que ele não orou somente uma vez. A Bíblia diz que ele orou 7 vezes. 7 na Bíblia significa algo completo. Completude. Em outras palavras, ore até que aconteça. Você tem promessas? Ore até que elas aconteçam. Pastor, não aconteceu, já tem anos. Mas isso não quer dizer que não vai acontecer. Volte a orar. Volte a orar. Volte a clamar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, pastor Emival Mesquita. Deus te abençoe. Obrigado pelas palavras. Sabe, Deus de fato quer te lembrar hoje de promessas que Ele te fez. Para que você volte a orar. Talvez você parou de orar. Talvez você recebeu uma palavra lá atrás falando, não aconteceu. Deus não quis. Mas talvez o que Deus espera hoje é que você apenas se volte a Ele e fale, Senhor, o Senhor me prometeu. O Senhor falou lá atrás que iria fazer. E eu estou aqui para lembrar o Senhor. Eu estou aqui para dizer, Senhor, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Ou faz, ou traz, ou move, opera. Traz-me de volta a crer, a acreditar nas tuas promessas para que se cumpram os sonhos e os planos que o Senhor tem para a minha vida. Elias recebeu uma palavra de Deus, que ia chover, mas ele foi orar. E por 7 vezes, ou seja, ele permaneceu orando, ele permaneceu crendo, ele permaneceu declarando, ele permaneceu dizendo. Então continue dizendo o que Deus prometeu para a sua vida. E algo vai acontecer em nome do Senhor Jesus. E o milagre vai acontecer. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma de uma mão, da mão de um homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Não foi pouca chuva, foi grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Uau! Impressionante a história da chuva de Deus. Tem chuva abundante sobre a sua vida. Tem um mover vindo sobre você. E talvez tenha 7 anos que você está orando por isso. Eu quero dizer que vai chover. Vai chover. Talvez tenha um tempo que você ora por algo. Eu quero dizer, vai acontecer. Eu vim aqui como profeta de Deus para dizer, vai acontecer. Vai se cumprir. E hoje eu estava falando para os irmãos aqui, na oração, que o fato de ter esses homens orando aqui comigo já é um sinal da pequena nuvem. Com certeza. Porque tem homens se dispondo a orar aqui 6 da manhã comigo. É um sinal de que algo está por vir. Coisas estão para acontecer. Então veja, Deus pode também te dar sinais de que coisas estão por vir. Só o fato, talvez, você está me ouvindo e Deus está te lembrando promessa que hoje pode ser apenas uma pequena nuvem de que vai acontecer.
Deus trazendo você de volta ao lugar, trazendo você de novo para a posição daquele que crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo quanto pedimos ou pensamos. O Deus também que cumpre as suas promessas, que fala, mas que também cumpre aquilo que Ele prometeu. Então nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus para crer, para acreditar, para dizer, para profetizar que vai acontecer, que o milagre vai acontecer, que as portas vão se abrir, que Deus fará o extraordinário nas nossas vidas. Então não pare de orar, não pare de buscar. É interessante que os discípulos permaneceram em Jerusalém. A Bíblia diz que eles permaneceram até que do alto eles foram revestidos de poder. Foi isso que Jesus disse: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Permanece ali na cidade, que é Jerusalém. Então eles permaneceram até que. Essa é a oração, até que. Até que aconteça. Então não pare de orar até que a promessa se cumpra. Não pare de crer e declarar e profetizar no mundo espiritual até que vai acontecer. O milagre vai acontecer. As portas vão se abrir. O mover que Deus tem para você, para sua família, para o seu ministério vai acontecer. Por isso não pare de orar. Minha esposa disse amém aqui. Alguns anos atrás, uma irmã da nossa igreja em Orlando, acho que ligou para ela e falou: olha, fala para o seu marido, eu estava orando por ele, fala para o seu marido não parar de orar. E eu continuo orando até hoje. Agora mesmo estava orando, porque tem que ter mais e vai ter mais, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver mais de Deus no nosso tempo, na nossa geração. Você vai ver o que você nunca viu, você vai experimentar o que você nunca experimentou, você vai ver grandes moveres de Deus ainda no seu tempo, em nome do Senhor Jesus. Você vai ver grandes milagres acontecendo através de você, através das palavras que você recebeu. Muitos ainda virão para aprender com você e receber daquilo que Deus te deu, tem plantado na sua vida nesses dias. Deus vai honrar a sua fé na promessa, a sua fé no que Ele disse. Nós não estamos atrás do que nós queremos, simplesmente. Não, nós estamos atrás do que Deus disse. Quando você permanece no que Deus disse, é sinal de que Deus mesmo está te dando também a fé para estar na posição certa até que aconteça. Até que o milagre aconteça. Então não saia desse lugar. E se por um acaso você se perdeu ao longo do caminho, se você deixou aquela promessa se esfriar, eu quero dizer que hoje Deus te traz de volta a esse lugar da promessa, a esse lugar onde você crê, esse lugar onde você diz: Senhor, eu estou aqui e eu creio, e eu acredito em milagres, e eu acredito no cumprimento profético para minha vida, para minha casa, para minha família. E vou dizer para alguns aqui, as promessas que Deus deu a você a respeito dos seus filhos, volte a dizê-las no mundo espiritual. Volta a dizer, e depois você vai me testemunhar que algo mudou na sua casa, porque você começou a dizer. Você começou a dizer novamente para a sua família, para os seus filhos, aquilo que você crê que Deus deu a eles. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar isso na sua vida. Começa a dizer. Você como pai, como mãe, vocês têm autoridade para dizer. No mundo espiritual. E dizer: vai se cumprir aquelas promessas que eu recebi acerca dos meus filhos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E os sonhos, e os planos, e os projetos de Deus vão se cumprir na vida deles, em nome de Jesus. Tem chuva vindo sobre a vida deles. Em nome de Jesus, muita chuva, chuva de bênçãos, chuvas de propósito, do plano de Deus, daquilo que vai no coração de Deus, da vontade de Deus sendo realizada assim na terra como ela é feita nos céus, como ela é realizada nos céus. A vontade soberana de Deus vai se cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus. Os planos de Deus não serão frustrados. Aquilo que o Senhor profetizou, aquilo que o Senhor liberou, a palavra liberada sobre nós, sobre as nossas vidas, vão se cumprir em nome de Jesus. O que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Apenas continue orando. Continue orando. Alguém pode dizer amém? Continue orando. Continue orando. Continue orando. Quantas vezes, pastor? Até que
aconteça. Até que você veja o Senhor trazendo o milagre em o nome do Senhor Jesus. E é isso que eu creio. É essa fé que eu tenho. E por isso eu declaro na vida de vocês esse milagre, essa promessa se cumprindo em nome de Jesus. E você vai ver coisas extraordinárias para a glória do Senhor. E o nome do Senhor será glorificado em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Deixa eu liberar palavras de vida e de bênção sobre você e sobre a sua casa. E que vamos orar mais uma vez para que as promessas do Senhor se cumpram em nome de Jesus. Pai, nós confiamos no Senhor e sabemos que a tua palavra ela vem para nos levantar. A palavra vem para nos ensinar. A palavra vem para nos tornar aquilo que o Senhor quer que nós nos tornemos, nos transformar. E por isso nós sabemos que a palavra hoje foi liberada para que a gente volte a crer nas promessas do Senhor. Para que a gente continue orando até que os planos e os propósitos do Senhor se cumpram nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus eu declaro que a mão poderosa do Senhor está sobre a vida dos meus irmãos. E que eles experimentam de bênçãos abundantes da parte do Senhor. Pai, eu louvo ao Senhor por cada um que está aqui. Porque eu sei que o Senhor nos trouxe nessa hora para ouvir essa palavra, porque vai chover na vida deles. Chuvas de bênçãos estão sendo liberadas sobre eles agora mesmo. Palavras proféticas estão se cumprindo. Em nome do Senhor Jesus. Nós já vemos e nós já declaramos e nós já dizemos sim às tuas promessas. Sim, vai acontecer. Sim, vai ser restaurado. Sim, o milagre vai acontecer. Sim, as portas já estão abertas. Sim, os ministérios frutíferos e abençoados em nome do Senhor Jesus. Nós dizemos sim à tua vontade. Sim aos teus milagres em o nome do Senhor Jesus. Porque nós sabemos que o Senhor ouve o nosso clamor, a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Se você crê, diga amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Por cada um aqui, muitos disseram amém. Eu tomo posse, eu acredito. Aleluia. Maria, Luciane, Silene. Aleluia. Sandra. Glória a Jesus. Glória a Deus por você estar aqui. Amém, Josiel. Amém, Cleide. Aleluia. Deus abençoe vocês ricamente. Não pare de orar até que se cumpram as promessas de Deus para a vida de vocês. Em nome de Jesus, quero declarar que vai chover. O Senhor é aquele que manda fogo do céu, que na verdade já mandou o fogo da sua ira sobre Jesus para que nós pudéssemos ter a vida. Ele levou o nosso pecado para que a gente pudesse ter a vida dele. Isso é glorioso. Mas também ele traz a chuva, o descanso, traz o refrigério com a chuva. É isso que Deus vai trazer para você, para sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E não deixe de orar por mim, não deixe de orar pela minha família. Sempre profetize, sempre declare palavras de bênção, porque nós estamos recebendo em nome de Jesus. Aleluia. E não deixe de compartilhar, tanto aqui pelo Instagram, quanto também pelo YouTube, quando nós deixamos lá no grupo o link. Né? Importante que você também espalhe essa mensagem. Se você foi abençoado, abençoe outros também em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Obrigado por cada um estar aqui. Deus abençoe vocês, amo vocês e até amanhã. Ou amanhã, até segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tamo juntos, Deus abençoe.